As novas soluções de mobilidade nas cidades passam muito por usar de forma inteligente a tecnologia e os meios que temos ao dispor. O MIC parte então da mobilidade elétrica como um piloto, mas vê o desafio das cidades e o desafio do urbanismo como o principal espectro de ação e como trazer a tecnologia para melhorar a qualidade de vida das nossas cidades. O Mob Europe é um projeto cofinanciado pela Comissão Europeia que pretende demonstrar a viabilidade tecnológica e de negócio da mobilidade elétrica no espaço europeu. Eu acho que essas cidades são feitas um bocadinho a pensar nas pessoas, mas um bocadinho na massa. E eu prefiro as cidades como Lisboa, por exemplo, em que podem não ser tão inteligentes, mas que já estão a trabalhar nesse sentido. Isto mantendo o património, que é uma das coisas que nós temos de mais apaixonante. Ao mesmo tempo, é uma cidade onde é fácil mover-se, onde é fácil encontrar serviços, onde é fácil estar e eu acho que Lisboa tem cada vez mais isso tudo. As novas soluções de mobilidade nas cidades passam muito por usar de forma inteligente a tecnologia e os meios que temos ao dispor. Temos o grande desafio, em primeiro lugar, de integrar os diferentes meios de transporte, de integrar estes meios de transporte com novas soluções de mobilidade, passam por novos serviços orientados para as pessoas, serviços de mobilidade partilhada, serviços de comodidade associados à mobilidade, pela capacidade de integrar o uso do veículo particular com este tipo de serviço e com o próprio transporte público, de o estacionar. E para isto é necessário que se faça algum trabalho ao nível da integração de informação, da integração dos serviços dos diferentes prestadores de serviços, ao nível da bilhética, ao nível dos sistemas de pagamento, e isso é uma área em que é necessário fazer algum trabalho, um trabalho não só técnico, mas também um trabalho político, de forma a que se possa, no futuro, pensar em ter cidadãos informados que, de forma integrada, acedem ao conjunto de serviços de mobilidade na cidade, com um único sistema de autenticação e pagamento, uma lógica que nós temos vindo a chamar a fatura da mobilidade e que permite uma gestão em tempo real dos próprios indivíduos, permite uma gestão em tempo real de quem opera os serviços e da própria cidade. E é também uma importante ferramenta de planeamento, uma ferramenta de pensar melhor cidade, melhor infraestrutura, melhores transportes para os cidadãos. Estas ferramentas permitem também gerir de forma mais rigorosa todas as componentes da própria mobilidade e resultar numa redução da fatura de mobilidade para os utilizadores, porque tem uma visão mais integrada dos meios que utilizam, e resultar também em informação que ela mesma é útil para a gestão do dia-a-dia dos próprios operadores de serviços e da própria cidade, portanto, juntando a sustentabilidade ambiental e energética, que é fundamental, também uma lógica de sustentabilidade económica e financeira para estes novos sistemas. Podemos pensar também que, cada vez mais, cada um de nós é uma sonda de informação de mobilidade, com o nosso telefone móvel. Cada veículo é uma sonda de informação de mobilidade e, juntando todas estas componentes em sistemas, em plataformas de gestão de informação abertas para os utilizadores e abertas para os prestadores de serviços, podemos efetivamente pensar neste novo paradigma. Ora, como digo, isto não passa necessariamente por desenvolver muita tecnologia de raiz, passa por, fundamentalmente, usar a tecnologia de forma inteligente e pensar projetos em que as empresas possam trabalhar esta tecnologia, estes novos serviços, agarrando esta oportunidade, esta necessidade que temos, de forma a que se pensem novas soluções tecnológicas para o futuro, que possam ser aplicadas no contexto português, no contexto das nossas cidades, mas que possam ser validadas e exportadas para todo o mundo. Um aspecto importante também é pensar como é que podemos criar este tipo de plataformas de gestão de mobilidade na cidade sem que tal implique um grande investimento público. E um dos desafios que temos exatamente é perceber como é que, com as novas tecnologias, com a tipologia de utilizadores que temos hoje em dia, mais informados, ligados
através dos seus dispositivos móveis, carros mais inteligentes, sistemas de transporte também eles mais inteligentes, conseguimos trabalhar estes sistemas e estas plataformas de forma colaborativa entre todos estes elementos, sem que tal exija um grande investimento público. Uma das novas áreas de trabalho e que vale a pena pensar são os novos veículos para o contexto urbano. Veículos que serão necessariamente veículos mais simplificados, serão veículos produzidos em função da cidade, quando aquilo que temos hoje é que a cidade é desenhada em função dos veículos, veículos pensados de forma a integrar-nos com os sistemas de mobilidade e com os sistemas de energia da cidade e veículos que possam mobilizar a indústria para soluções tecnológicas que possam ser também elas implementadas aqui em Portugal e que possam tirar partido de modelos de desenvolvimento e de industrialização inovadores que depois também possam ser replicados noutras localizações. Se virmos com atenção aquilo que se passa ao nível dos grandes construtores e ao nível de pequenos construtores, a tendência é exatamente essa. Pensar veículos de novas motorizações, principalmente veículos de motorização elétrica, que se possam pensar como um serviço que é disponibilizado aos utilizadores, ou seja, o veículo como um serviço que é disponibilizado aos utilizadores e que é perfeitamente integrado no contexto urbano, no contexto dos sistemas de transporte, no contexto da infraestrutura urbana e no contexto dos sistemas de energia da cidade. O MIC, o Mobility Intelligence Center, é uma plataforma tecnológica iniciada em 2009 pela Intelli. Neste momento está instalado na Maia, na zona norte do país, onde tem desde 2009 desenvolvido um conjunto de projetos muito interessantes na área da mobilidade inteligente e das cidades inteligentes, das cidades do futuro. Talvez o principal projeto no qual está envolvido neste momento é o MOBIE, onde gera rede de pontos de carregamento para veículos elétricos que está instalado em todo o país, mas o seu âmbito é muito mais alargado. Portanto, o MIC tem um propósito de materializar novos conceitos de mobilidade muito para além do veículo elétrico, lógicas de mobilidade partilhada, lógicas completamente focadas no utilizador, para perceber o impacto que nós, como cidadãos, temos nas nossas cidades, quer na forma como nos movemos, na energia que consumimos, nos comportamentos que temos. O propósito do MIC é não só criar, mas integrar as ferramentas tecnológicas, portanto, baseadas em sistemas de informação, em lógicas de sensorização eletrónica completamente distribuída, que conseguimos implementar nos vários devices das cidades, portanto, devices de mobilidade como os veículos que vemos, devices como pontos de carregamento, devices como o próprio telemóvel que nós todos os dias transportamos e que gera uma panóplia de informação que tem de ser processada e que o processamento dessa mesma informação conseguirá gerar valor de uma forma agregada para melhor sabermos gerir as cidades. O MIC procura mobilizar todo o tecido tecnológico do nosso país, em conjunto com as cidades, em conjunto com as associações não governamentais e representativas dos interesses dos cidadãos, com o Governo, procurar criar então oportunidades em que todos podemos contribuir para, de uma forma integrada e não distribuída, em que muitas vezes não conseguimos gerar mais valor do que a soma apenas das partes, criar uma plataforma comum onde conseguimos criar mais valor para o utilizador e mais valor para a forma como pensamos e gerimos e queremos que as nossas cidades evoluam. O MIC parte então da mobilidade elétrica como um piloto, mas vê o desafio das cidades e o desafio do urbanismo como o principal espectro de ação e como trazer a tecnologia para melhorar a qualidade de vida das nossas cidades. Depois,
há uma coisa que eu gostava que em Lisboa houvesse mais, que já há mais nas cidades pequenas, tipo Aveiro, mas também tem mais essa possibilidade porque é mais plana, que é as ciclovias, as bicicletas. Eu, por exemplo, este ano comprei uma bicicleta elétrica, que em Lisboa é mais fácil do que as não elétricas, porque dá para subir as colinas sem grande esforço. O Mobi Europe é um projeto cofinanciado pela Comissão Europeia que pretende demonstrar a viabilidade tecnológica e de negócio da mobilidade elétrica no espaço europeu. É um projeto coordenado por Portugal pela Intelli e tem por base 4 iniciativas europeias: o Mobi-E, a iniciativa irlandesa, a iniciativa de cidade de Amsterdão e a iniciativa da região da Galiza. Aquilo a que se assistiu nos últimos anos foi a um proliferar de várias iniciativas no espaço europeu que ameaçaram um espaço comum de mobilidade elétrica, porque corríamos o risco de fragmentação tecnológica e negócio destas diferentes iniciativas. A Comissão Europeia, aquilo que pretende com este projeto é que as diferentes iniciativas comuniquem entre elas e encontrem soluções tecnológicas e negócio que antecipem a criação de um espaço europeu de mobilidade elétrica que facilite a introdução dos veículos e a adoção dos cidadãos a esta tecnologia. Por outro lado, nós não podemos olhar para os veículos elétricos independentemente do meio onde se inserem, do metabolismo urbano. E um dos grandes desafios que nós temos pela frente é integrar as soluções de mobilidade elétrica com outras soluções de mobilidade sustentável. Esta integração é um desafio que as cidades europeias têm pela frente, de forma a minimizar os impactos da mobilidade, impactos ambientais e económicos da mobilidade nas suas dinâmicas e economias. Através do Mobi Europe, nós vamos também demonstrar que é possível integrar diferentes modos de transporte sustentável numa única plataforma, fornecendo a informação aos cidadãos, de forma a que eles possam escolher os diferentes modos no seu percurso entre a casa e o trabalho e minimizar os impactos ambientais e económicos das suas viagens diárias. Sendo um projeto de harmonização de diferentes soluções tecnológicas e de negócio, o Mobi Europe tem como parceiros cidades europeias, empresas de tecnologias de informação, empresas ligadas ao setor automóvel e empresas ligadas ao setor energético. Estamos agora a entrar no segundo ano do projeto Mobi Europe, que durará até ao final de 2014. Esta tem sido uma oportunidade extraordinária para posicionar as empresas portuguesas no espaço de desenvolvimento tecnológico na área da mobilidade elétrica. Aliás, o Mobi Europe é um projeto que assenta essencialmente na arquitetura e no conceito que foi desenvolvido em Portugal através do Mobi-E. E eu acho que isso seria uma boa aposta, uma ciclovia por Lisboa inteira. Tínhamos de acabar com o flagelo dos carros em segunda fila, que ia ser difícil, mas pode ser uma ideia para uma cidade do futuro.